Olá, queridos cursistas. Olá, cursistas que estão aqui no presencial, cursistas que estão em casa. Sejam bem-vindos ao DCRB Trilhas, etapa de repescagem. A DCRB, a FGV, junto com a Secretaria Estadual de Educação, trouxe para vocês uma oportunidade de fazermos, né? Aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer na etapa inicial, essa oportunidade para a repescagem. Eu sou a professora Cleidineia, estamos aqui para fazer a etapa presencial, repescagem das ciências humanas. Eu sou formada em História, com mestrado em Cultura e Sociedade, doutoranda em Difusão do Conhecimento, e estou aqui para a gente junto formatar, finalizar tudo aquilo que nós construímos durante a etapa online. Sejam bem-vindos ao DCRB Trilhas. Nós aqui, você daí, todo mundo junto, na construção do conhecimento das ciências humanas para a aplicação, efetivação do currículo na escola. Nós estamos aqui com a seguinte pauta. Nós estaremos como se fosse numa viagem de trem, com 3 estações. A estação do acolhimento, sobre o objetivo e a dinâmica da formação e problematização dos desafios da área das ciências humanas, e também a educação escolar no território. O que diz os indicadores educacionais do seu município? Desafios pedagógicos no contexto da escola, da sala de aula, articulação entre os documentos, DCRB, DCRM e projeto político-pedagógico. Pessoal, essa é a nossa agenda, né? E aí nós também, para que a gente cumpra essa agenda, nós temos alguns informes, né, que a gente não pode deixar de passar para vocês. Que a formação essa é online, presencial, que vocês têm prazo para cumprir, né? Aqueles que ainda não concluíram a etapa online, vai ter um período aí para que vocês possam concluir. E não esquecer de assinar a lista de presença, certo? Porque, além de estar aqui, vocês precisam confirmar, porque essas listas de presença estará dentro será depois enviada para que confirme que vocês estiveram aqui conosco, ok? E aí, eu quero que, assim, nós nos apresentamos, eu também quero conhecer vocês, né? Nós em rede. Para esse momento, tinha pensado em uma dinâmica, mas, como estamos em menos pessoas, eu acho que dá para nós nos apresentarmos de forma mais espontânea e rápida. Então, eu quero que vocês me digam quem é você, né? Qual é o seu nome, qual é o componente curricular das ciências humanas que você trabalha. Então, por favor, eu gostaria de conhecer cada um de vocês, ok? Por favor, utilize o microfone. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Lavínia, eu sou da ilha de Taparica, do município de Veracruz. Nas ciências humanas eu trabalho geografia. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Valdice, sou do município de Acajutiba. Também faço parte da área de ciências humanas com História. Também sou pós-graduada em História e Cultura Afro. Já trabalho há um bom tempo nessa área. E hoje estou coordenadora também da Escola de Fundamental 2. É um prazer estar aqui com todos, participando dessa formação, para ter um pouquinho mais de conhecimento na área. Bom dia a todos. Meu nome é Marisa, sou da cidade de Cachoeira, Bahia. Sou professora dos anos iniciais e dos anos finais em geografia. Aí, essa formação, eu espero, né, que eu venha contribuir em 2023 no currículo da minha escola e da rede do meu município. Então, eu espero coisas boas, né, coisas novas, conhecimento, né, que eu possa caminhar esse 2023, que o 2022 foi um desafio com a retomada das aulas presenciais, principalmente os currículos. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ivete Evangelista, sou professora de História e do município de São Sebastião do Passé, Bahia. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Paula, sou do município de Simões Filho. Hoje estou como gestora de uma escola de Fundamental 2, mas sou professora de História
da EJA, Jovens e Adultos, no noturno da cidade de Simões Filho. E estou aqui para compartilhar os conhecimentos junto com as minhas colegas de trabalho. Bom dia, meu nome é Tereza, eu sou de São Sebastião do Passé, junto com a colega Ivete, e atuo na área com a disciplina de Geografia. Que coisa maravilhosa, né, gente? Termos a diversidade, né? Ter diversidade de lugares, né? Agora, assim, o que eu estou observando aqui é que estamos reinando, né? As meninas estão reinando. Que bom, no sentido de que nós, a verdade é que nós, as mulheres, iremos dominar o mundo. Pedindo desculpa aos meninos aqui que estão trabalhando nos bastidores. Mas mulheres na educação estaremos aqui transformando, principalmente nas ciências humanas, professoras de história, de geografia, isso é muito bom. Para darmos continuidade, eu trouxe um texto aqui, que na verdade é uma adaptação, mas eu trouxe para a gente fazer esse primeiro momento de acolhida. Eu gostaria de pedir a alguém que fizesse a leitura. Na verdade, é uma leitura partilhada. Eu pedi a 2 colegas para fazer a leitura. Uma lê uma parte e a outra lê outra, para depois a gente abrir para uma breve discussão. O nome desse texto é A Boneca de Sal. Vocês conhecem a Boneca de Sal? Mas, assim, o título remete a alguma coisa a vocês? O que seria uma boneca de sal? Dessalinização, interação com o meio. E o que isso tem a ver com nós, das ciências humanas? Eu gostaria... Vamos ver, então? A boneca de sal. Era uma vez uma boneca de sal. Após peregrinar por terras áridas, descobriu o mar e não conseguiu compreendê-lo. Perguntou ao mar: quem é você? E o mar respondeu: sou o mar. Mas o que é o mar? E o mar respondeu: o mar sou eu. Não entendo, disse a boneca de sal, mas gostaria muito de entender. Como faço? O mar respondeu: encoste em mim. Então a boneca de sal timidamente encostou no mar com as pontas dos dedos do pé. Sentiu que começava a entender, mas também sentiu que acabara de perder o pé, dissolvido na água. Mar, o que você fez? E o mar respondeu: eu te dei um pouco de entendimento e você me deu um pouco de você. Para entender tudo, é necessário dar tudo. Ansiosa pelo conhecimento, mas também com medo, a boneca de sal começou a entrar no mar. Quanto mais entrava e quanto mais se dissolvia, mais compreendia a enormidade do mar e da natureza. Mas ainda faltava alguma coisa. Afinal, o que é o mar? Então, foi coberta por uma onda em seu último momento de consciência individual. Antes de diluir-se completamente na água, a boneca ainda conseguiu dizer: o mar sou eu. Todo conhecimento tem seu custo, de fato. As percepções iniciais e depois da leitura do texto. A percepção do texto nos traz que a boneca de sal, ela precisou se unir, uma intersecção com o mar, para ter todo o conhecimento. Eu pude perceber o seguinte, o conhecimento, ele precisa ser materializado. A menina não tinha o conhecimento sobre o mar, mas o próprio mar se revelou. Para isso, ela teve que ir para a experiência na prática, porque enquanto falar em sentido abstrato, a pessoa talvez não tenha tamanha dimensão e entendimento. Então, ela só veio compreender quando ela se permitiu a fazer o experimento desse conhecimento, que é o mar. Enquanto formadores, educadores, a gente não precisa estagnar. Precisamos sempre estar mergulhando em algo novo para levar o melhor que seja ou o melhor que podemos fazer em sala de aula para os alunos. Eu achei interessante também nesse texto é que ele nos remete que para nós termos esse conhecimento, nós precisamos nos dar, né? Nós precisamos de algo mais, ou seja, uma dedicação,
a gente deixar algo de lado, né, para ter esse conhecimento. Nós precisamos de muito esforço, né? Nós não adquirimos nada, não adquirimos as coisas do nada. Ela teve que fazer um esforço para ter o conhecimento do que era o mar. Então, ela se perdeu e se achou ao mesmo tempo, né? Porque ela adquiriu esse conhecimento. E nós, quanto formadores, ou seja, queremos estudantes, temos que ter esse esforço, né? Precisamos nos dedicar e precisamos também deixar algo que seja assim algo mais supérfluo, mas para termos conhecimento nós precisamos deixar o que não nos preenche. Então assim, o conhecimento é algo rico e nós precisamos buscar, né? Correr atrás. Esse texto aí, A Boneca de Sal, ela perguntou o que é o mar, né? Então, ela teve que ter essa interação. Então, nós formadores precisamos ter um entendimento. Eu vim para aqui hoje, para essa formação, porque eu recebo na minha rede os conteúdos programáticos da BNCC e do referencial curricular. Mas a gente precisa dessas formações. Então, a menina perguntou, o que é o mar? No momento que ela entrou ali, ela teve entendimento que o mar pode ser eu, na busca do conhecimento. O mar, ele traz a interação, ele traz a reflexão. Eu estou aqui como se fosse a boneca de sal, o que é o DCRB, né? DCRB. Afinal, o que é? Eu faço essa mesma articulação com a boneca de sal. Então, eu tenho que estar o quê? Me interagindo hoje, tendo entendimento, buscando conhecimento, para levar para a minha escola, levar para o meu município e aplicar aos meus alunos. Porque trabalhar referencial curricular não é brinquedo não, viu? Ainda mais quando não tem uma formação constante, não se tem formação constantes, né? Então, eu estou aqui pronta para poder aprender mais, muito mais. Que coisa linda, né, gente? O que vocês trazem, que vocês complementam, né? Nessa história da boneca de sal, todos nós somos bonecas e mar, né? Estamos nessa imensidão, né? O conhecimento é a imensidão, é o mar, né? E todos nós fazemos parte do processo do conhecimento. Estamos aqui para compartilhar conhecimento, adquirir conhecimento. Então, que nós nos coloquemos o tempo todo, né? Na condição de boneca, né? De boneco de sal. Mas também que a gente se coloque na condição de mar, de doar-se, de receber, de estar disposto, né? Então, é esse o convite que eu pretendo aqui hoje com vocês, que estejamos nessa condição de mar, de boneca de sal e também de mar, certo? O objetivo do nosso encontro é planejar uma ação pedagógica que se ressignifique as práticas no chão da escola, em articulação com a BNCC e o projeto político-pedagógico das suas respectivas escolas, considerando a pluralidade dos territórios baianos e a intenção de garantir as aprendizagens essenciais dos e das estudantes. Então, esse é o objetivo do nosso encontro. Toda essa trajetória de elaboração de estudos, dos módulos, né, até o módulo 6, do ambiente virtual da aprendizagem, e a chegada aqui hoje para a gente elaborar um produto, para que, lá na prática, possamos efetivar o documento, né? Então, porque o documento não é meramente algo para ser engavetado. Há toda uma estrutura, a elaboração do documento maior, esse documento desembocado nos projetos pedagógicos, e agora que o projeto pedagógico está ali. Nós sempre ouvimos dizer que os projetos pedagógicos ficam aonde? Na gaveta. Então, agora chegou a hora de tirarmos os projetos pedagógicos das gavetas, a construir produtos para que esses documentos saiam da gaveta e efetivem na sala de aula. Esse é o objetivo desse encontro. E, para tanto, nós dividimos esse nosso encontro, né, em 4 etapas. Primeiro, vamos fazer esse bate-papo, que é esse primeiro momento,
e pensar na educação escolar de nosso território, com quais são os indicadores educacionais do nosso território, que é aquelas provas, né, que a gente faz, que os municípios fazem, para saber como está o índice de aprendizagem dos nossos alunos, problematizar quais são os desafios pedagógicos encontrados a partir dessas avaliações, articular os desafios, competências e habilidades à luz do DCRB, DCRM e RCMs. Produzir estratégias didáticas adequadas às habilidades, aos objetivos de aprendizagem definidas, definir a proposta de avaliação adequada aos objetivos de aprendizagem, bem como metodologias e propostas. Também iremos produzir habilidades específicas por área de conhecimento, articuladas com os temas integradores, né? Que é um outro desafio. Os temas integradores agora são realidades. Os temas integradores, desde os RCMs que existem, mas eles não vinham como possibilidades. Após a resolução que torna obrigatória a BNCC, que desemboca na elaboração dos referenciais curriculares, eles agora são obrigatórios. O que a gente precisa entender é como é que esses temas integradores farão parte do dia a dia das nossas propostas pedagógicas. Eles entrarão como projeto pedagógico? Eles entrarão de forma dividida? Ou eles estarão articulados o tempo todo nos nossos currículos, nas nossas atividades, transversalmente? Né? É isso que a gente precisa sair daqui entendendo. Identificar os objetos de conhecimento a serem trabalhados e planejar a ação pedagógica segundo esse roteiro. E, por fim, a gente vai construir um instrumento de avaliação e partilhar esse instrumento que iremos construir juntos. Ok? Essa é a planificação de como será a nossa rotina nesses 2 dias nossos de encontro. Ok? E eu quero saber de vocês quais são os principais desafios encontrados por vocês, professores das ciências humanas. Há desafios nas ciências humanas? Será que tem desafios? Tem tanta gente que acha que é tão fácil ensinar história, é tão fácil ensinar geografia. Ora, se for professor de filosofia, então, né? Será que é tão fácil assim? Então, eu quero ouvir de vocês. Quais são os desafios do ensino das ciências humanas? Mas nós, os formadores do DCRB, fizemos um videozinho falando do que é que nós encontramos como desafio, alguns, para inspirar vocês a falarem também. Então, a gente vai passar esse vídeo agora e, na sequência, vocês estarão ouvindo, né? Falando dos desafios que vocês encontram no dia a dia de vocês também. Certo? Para os nossos cursistas que estão em casa, esse vídeo também vai estar disponível depois no ambiente virtual. Olá, colegas professores, tudo bem? Espero que sim. Estaremos apresentando aqui alguns desafios da área de ciências humanas. Quer saber quais são? Embarque nesses vagões. Bem, um dos desafios que nós encontramos no nosso trabalho é que nós precisamos nos despir das certezas que o conhecimento científico impõe e perceber que precisamos também valorizar o conhecimento que as comunidades, que as sociedades produzem, o conhecimento local, o conhecimento regional, e também construir junto com os estudantes e as estudantes esse conhecimento. Então é um desafio que nós da área de ciências humanas precisamos vencer. Um outro desafio, professor, professora, são as metodologias aplicadas em sala de aula. E você, professor, professora, de que forma você comunica os conceitos para os nossos e nossas estudantes? Outro desafio muito importante na relação dos professores de ciências humanas com as crianças e os adolescentes é a seguinte questão: qual é o sentido das ciências humanas nas escolas da Bahia atualmente? Responder essa pergunta é participar de um desafio que não é só transdisciplinar, mas também político-institucional, na medida em que nós buscamos não só renovar o sentido das disciplinas de ciências humanas, mas também a relação político-institucional da escola com a comunidade. Colegas, acho que tem um outro desafio que vocês vão concordar comigo. É a desvalorização da área das ciências humanas na perspectiva intercurricular. Concordam?
colega professor, colega professora, os desafios postos são enormes e sabemos que eles apenas começaram. Mas você, como sujeito educador, como tem se sentido diante de todos esses desafios e a responsabilidade da formação do sujeito integral? Bora comigo que eu tô contigo. Apresentamos os desafios encontrados na área de humanas. Com certeza tem vários outros. E você, colega professor, colega professora, que desafios você encontra nas trilhas desse caminho? Compartilhe com a gente. O que eu percebo na área de ciências humanas é a desvalorização da disciplina em geografia, em ciência. Se dão mais prioridade a português e a matemática. E aí eu me sinto um pouco insegura, porque o foco principal é o português e a matemática. E as ciências humanas como se fosse uma coisa assim. Prioridade é aprender português e matemática. Às vezes o conselho de classe também, chega ao final do ano, a prioridade é o aluno ter aprendido o português e a matemática. E eu acho, eu posso pontuar também outro desafio, no materiais também didático e pedagógico, para propor uma aula, né, interativa. Também é um dos principais também. Os materiais didáticos, o livro também ele não condiz com a realidade, principalmente do município, da história local, também é um problema das ciências humanas. O currículo. Ele tem que entrar a história local, como minha cidade, a cidade Monumento Nacional Cachoeira, e eu sinto essa necessidade, né? É um dos desafios também, outro desafio. Pode ir passando para quem for. Eu quero falar só um pouquinho de um desafio que me incomoda muito, né? São as metodologias aplicadas nesse processo, né? Então, assim, eu acho os professores dessa área, eles, assim, eu me coloco também, né, que muitas vezes nós não modificamos as nossas metodologias, né? Sempre, eu acho que a gente acaba trabalhando a mesmice, né? Então, assim, é muito bom a gente focar nesse ponto das metodologias para que a gente possa melhorar, né, o nosso trabalho. Hoje eu não estou em sala de aula, né? Sou professora de história, mas não estou. Mas eu, trilhando por esses caminhos da área de coordenação, quando a gente observa também o trabalho do colega, a gente percebe que as metodologias não avançaram muito. Então, o desafio é a alfabetização. Aquilo que o aluno lê, na aula de história, ele não tem interpretação, né? A questão do conhecimento local, eu sou até suspeita, porque os meus alunos fizeram um documentário onde começou a colonização do Brasil, que começou lá na cidade de Simões Filho, numa localidade chamada Cotegipe, que quer dizer Caminho das Cotias, o nome Cotegipe. E eles fizeram um documentário e me levaram aonde as caravelas ficavam ancoradas num distante, as canoas. E eles me levaram no local dessas canoas. Então, para mim, foi muito gratificante, né? A questão das metodologias. Na EJA, eu uso bastante a prática, porque a prática faz com que o aluno se perceba e não tenha desânimo de vir para a escola. E o que eu fazia no EJA? Na EJA, eu pegava o assunto da atualidade, eu estava em sala de aula, quando o presidente Barack Obama esteve no Brasil, no governo Lula, e a gente trabalhou por que isso e por que foi que ele veio. É uma consequência na história, e a gente foi lá para a história. O que aconteceu lá atrás, para hoje Barack Obama estar no Brasil.
Então, eu sempre pegava assunto da atualidade e transformava em assunto de história, porque tudo era uma causa e consequência. Teve um aluno meu que ele trabalhava em uma empresa onde só ele não tinha curso superior. Uma experiência passar, né? E depois das aulas de história, que ele foi meu aluno, no final do ano ele disse: professora, eu sempre ia na minha condução e fazia questão de botar o fone de ouvido e fazer de quando estava dormindo, porque meus colegas de trabalho, eles comentavam sobre as coisas, sobre a atualidade, eu não sabia interagir. E hoje, depois dessas aulas contextualizadas, eu hoje já me coloco em situações e eu sei responder com sabedoria e segurança. A questão do sentido das ciências humanas nas escolas é entender a sociedade. A sociedade passou por um contexto histórico. E hoje ele vive, a realidade de hoje é consequência de um contexto histórico do passado, né? E a desvalorização da disciplina de humanos nas escolas. Colocam sempre ela na sexta-feira. No noturno, sexta-feira, porque é de menos importância. Mas as minhas aulas eram dinâmicas, porque fazia júri simulado. Eu tive um aluno que ele era cabeleireiro, mas ele não falava nada. E aí, então, eu fiz um júri simulado, e ele tinha que defender o meio ambiente. Ele era o advogado de defesa do meio ambiente. E foi nesse dia que ele me surpreendeu com conhecimentos extraordinários, porque esses alunos surpreendem a gente. Eles trazem um conhecimento, e esse conhecimento a gente tem primeiro que valorizar, contextualizar e transformar a causa de tudo o que acontece com eles é uma causa histórica. E o livro didático realmente são pontos que a gente, assim, não está adequado à nossa realidade. A gente coloca o livro didático, mas a gente sempre busca textos onde venham trabalhar aquilo que faz sentido para o aluno, ou seja, os conteúdos essenciais. Eu vou ficar com a questão de um currículo nacional baiano, europeu. Nós ainda estamos com o currículo pautado na Europa como centro. História, nos livros didáticos, no currículo escolar, a gente não incluiu todos os agentes da história. Por exemplo, nós temos uma lei 10.669/03, 2003 a lei. O único elemento que o aluno vai ter no final é o livro didático. Não se toca sobre isso. O negro ainda vem no livro didático na situação de escravo, nem de escravizados eles vêm. Eles vêm na situação de escravo. Nós temos uma lei que a LDB mudou a LDB. Está na LDB. Os PPPs das escolas, aqueles que pontuam, vai pontuar, como eu falei aqui lá na escola, o menino e a menina negra, que é mais de 90% de uma escola, parece que eles são brancos de fevereiro a outubro, novembro eles se tornam negros e dezembro eles vão ser os maiores reprovados, porque também ele se torna negro em dezembro. Dá essa impressão. Então, a nível de Bahia, eu estou falando nível de Bahia porque nós estamos baianos, a educação nesse país, que educação é que vai libertar? Uma educação que o outro não se vê representado? Uma educação que o outro não se vê dignamente representado? Onde todos os dias, meio-dia, ele almoça com o sangue do preto,
nos programas sensacionalistas, que precisa vender o sangue preto todos os dias? Que possibilidade é que esse menino vai ter, vai se ver? A gente vê uma escola excludente. A escola, ela exclui. Ela não é democrática. Ela é excludente. Porque quando eu tenho alunos que vêm de Santo André, estado de Jeari, que são de uma localidade rural, e que ele, na maioria das vezes, vem também garantindo uma merenda escolar, porque a gente não pode dissociar conhecimento, aprendizado, sem alimentação. E aí você tem dentro do município uma merenda escolar que se resume, inclusive, é considerada ainda como merenda. E aí, como merenda, se dá biscoito e suco de caixa o ano quase inteiro. Nós temos escolas que excluem os que menos têm, os que mais precisam. Então, eu vou me apegar a ferida que ainda não se fechou, que é a questão racial. Eu não posso vir aqui dizer que o aluno, eu tenho que vir dizer a realidade. Nós temos uma escola que exclui. Nós temos uma escola que quer manter a aparência. O PPP da escola é a grande evidência disso. Se ele fosse feito para com a realidade daqueles que ali estão, não estariam engavetados. Não estariam engavetados. Então, eu acho que o Estado, com essa proposta, com essa formação, nunca é tarde para a gente começar. Agora, que literalmente a área de humanas, ela é esmagadoramente excluída dentro da escola. Porque, por exemplo, a gente precisa falar a questão, psicológica. Tudo que tem na escola, parece que as outras áreas, parece que tomou assim um chá de esquecimento, de aceitação, de alienação, me perdoe os meus colegas, de alienação, e alguns da área de humanas, com medo de retaliações, acaba também sucumbindo a ameaças, enfim. Então, a gente é um grande desafio ser professora de história em uma escola que se exclui a maioria. E se exclui quem tem a capacidade de discordar, de não aceitar. Então, reuniões faz num dia que a professora de história não está. E aí começa vários movimentos para fazer com que a gente se sinta enfraquecida. Eu me vejo assim, lutando às vezes sozinha com meus alunos. Então, é uma questão de solidão. Eu me sinto solitária dentro de uma escola que tem 99% de pretos e pretas. E que são esses que são assassinados todos os dias. A educação vai transformar. Qual é a educação que a gente propõe a nível de Bahia para transformar, para não fazer nossos meninos serem tombados a cada dia? Eu preciso me acalmar diante das minhas inquietações. E não é fácil ser professor de história. Porque a gente não se cala, a gente não se curva, a gente continua, sabe, resilientes. Mas muitas vezes a solidão também nos faz adoecer.
porque nós estamos lutando contra um sistema organizado. É um sistema organizado para que não saia dali pessoas pensantes. Lamentavelmente, como é que a educação deveria ser o único lugar que não deveria ter racismo? Os meninos pretos não querem ser pretos. Os meninos pretos não querem ser pretos, porque ele é preto na aula de história, mas na aula de geografia, na aula de matemática, ou na aula de português, na aula de ciência, na aula de... O menino não se vê representado. Então, há necessidade de se fazer uma formação presencial a nível de Bahia, que possa contemplar, desde a educação infantil, que às vezes as pessoas não têm a sensibilidade de tocar no cabelo crespo, de sentar com a menina mais pobre. É necessário isso. Eu não posso ter uma educação que vai salvar, porque não vai salvar, mata. Mata. A educação, ela mata. Porque que tipo de educação é que salva? Nós não temos educação que salve. Nós temos uma educação que exclui, que quer que as pessoas saiam dali com menos informação possível para ser peça de manobra política desse país. E nós vimos aí a eleição passada, a eleição de 4 anos atrás, que retrocesso a nível de educação, mas isso é uma educação que não salva, porque se salvasse, jamais Bolsonaro seria presidente desse país. Eu não estou dizendo que é direita ou esquerda, não, eu estou falando da figura, do ser humano daquele homem. Então, significa dizer que a educação, ela falhou. Não é porque escolheu A ou B, é porque não teve a capacidade de simplesmente interpretar o texto que não é a menina de areia ou o mar. Não, a menina de sal. Não teve a capacidade. Então, se eu não entendo que é necessário um experimento, é necessário você ter o conhecimento de várias áreas para você poder identificar o elemento. Então, a educação, lamentavelmente, ela tem matado os nossos. Somos nós que estamos morrendo a cada dia. Eu anotei aqui dos principais desafios, concordo com acho que a maioria do colega falou, a desvalorização da nossa área, né, nas ciências humanas, principalmente porque falamos humanas, mas estamos ligados só à história e geografia, não, temos filosofia, sociologia, mas a questão da geografia e da história, eu acho que sou de geografia, então é o meu foco. As mudanças no objeto do conhecimento, como a colega falou, meus alunos perguntam, eu moro na Bahia, no Brasil, para que eu tenho que estudar cultura asiática, né? Cultura europeia, que eles ficam pé da vida quando a gente está falando do continente europeu e asiático. E aí acho que o meu maior desafio é a questão interdisciplinar. Eu não tenho abertura com outras áreas. É muito raro você ter abertura com outras áreas para trabalhar. Vale mais do colega. Se eu me dou bem com um colega de áreas de linguagem, eu consigo desenvolver uma boa atividade interdisciplinar. Se não, eu não consigo desenvolver. Concordo com o que a colega Ivonete, né? Ivonete falou, Ivete falou com relação a que não valorizamos a cultura afrodescendente, a indígena, falta muito, pecamos, na verdade, pecamos muito com relação a isso, que só é lembrado no novembro, a questão afro no novembro mesmo, negro, algumas escolas só no dia 20, outras o mês todo, uma semana, que é muito falho isso, em minha opinião, e a questão indígena que raramente é falada. O Dia do Índio mesmo, só no Fundamental, o Fundamental 2, eu não vejo ninguém falando com relação a isso, né? O que essas etnias teve de importância para a construção do território brasileiro. E eu trabalho na escola municipal, onde meus alunos eles não abrem a boca para dizer eu sou negro. E eles ficam chocados ao ver professores com melanina mais clara dizendo que é negro, porque eles não sabem a importância.
porque, como você disse, não quero me colocar no lugar de servidão, porque os livros de histórias e geografia trazem o negro como um papel de servidão. Então, eles não querem servir, eles querem ser lembrados em algum momento na história. Quando a gente tem esse encontro para falar de currículo, acho que cabe, a partir daí, mudar esse sistema, né? Trabalhar a lei. Eu acho que é o meu ponto que eu mais bato na escola com relação a eles, enquanto professora de geografia. Se eu pudesse, tiraria da grade geografia europeia, geografia asiática. Eu trabalharia geografia brasileira e africana, porque é a base da educação. Já temos um tempinho para Assim, eu não experimento esse grau de exclusão que eu senti em outras falas. Assim. Na escola que eu trabalho, a gente tem, na verdade, uma maioria esmagadora de professores da área de humanas. E essa coisa do planejamento, a gente está sempre presente, a gente está presente nas reuniões. A escola ela tem uma cara que é meio dada pelo ritmo, a gente está à frente nos projetos, a gente é mais engajado até do que os professores das outras áreas, e isso acaba dando um contorno meio que humanístico nas ações. Agora, o que eu sinto, e aí, como é teu nome? Lavínia coloca, da necessidade da gente trabalhar o Brasil, e aí eu sinto a necessidade da gente também ter a formação. Porque a realidade é que os professores, a gente vê muito pouco na faculdade, e eu acho que os professores que têm mais tempo de casa nem viram a história local e regional, a geografia local e regional. Então, assim, não trabalham, muitas vezes, porque não têm a formação necessária. E é muito difícil você tirar o colega da zona de conforto. Então, assim, o Estado da Bahia ele ofereceu, pelo menos de quando eu entrei na rede, alguns cursos de formação em história de africanidades, em relações étnico-raciais, mas poucos. E nos últimos, eu vou chutar aí 8 anos, eu acho que nenhum. Então, tem uma galera que não fez e que não foi mais oferecido. Indígena, eu não vi nenhum. Me corrijam se vocês já viram ofertados. História da Bahia, a gente tem alguns cursos oferecidos aqui em Salvador, pelo Arquivo Público, pelo APEB, mas assim, a nível de rede. Né? Então, assim, é muito difícil você trabalhar com aquilo que você não conhece. E o que eu sinto de dificuldade hoje é essa nossa limitação, enquanto professor, de sair da nossa zona de conforto. Quando você fala no novo DCRB, nas novas diretrizes, de você trabalhar de forma interdisciplinar, é você ter a humildade de sentar para conversar com uma área. E, na maioria das vezes, a gente não consegue. Então, a gente tem essa dificuldade, a gente necessita principalmente dessa formação para dar a gente condição de falar sobre a história do cigano no Brasil, história do índio no Brasil, história dos povos de terreiro. Tira esse preconceito. Entendeu? E uma coisa que eu acho que assim, na minha prática de professora de história, e que eu sinto falta na disciplina de história, é que ela precisa ser usável. A gente precisa ter um caráter prático. Quando você propõe para o aluno uma atividade que tenha uma finalidade, que torne a nossa disciplina um pouco mais objetiva, ele faz. Então, por exemplo, quando você propõe um documentário e ele vê uma usabilidade naquilo ali, ele faz, ele veste a camisa. Uma atividade de museu, quando ele sai da sala de aula, quando ele traz aqueles documentos, aquelas fotos, aqueles objetos, eles se sentem mais perto. Então, a nossa disciplina ela precisa ter também esse viés que você tem nas outras ciências. E que a área de humanas acaba que a gente fica muito no campo do pensamento e a gente perde um pouco do campo da ação. Quando você propõe, eu vi uma atividade esse ano de um colega que eu achei muito massa,
de avaliar o bairro, os problemas do próprio bairro, as dificuldades do próprio bairro e propor mudança, é prático. E eu acho que torna aquilo ali mais interessante. E a nossa autoformação? Eu acho que eu vou deixar essa questão para que a gente saia pensando daqui. E não apenas aguardar a institucionalização desses processos formativos. Mas estarmos aqui pensando esse DCRB Trilhas é uma formação. Estarmos aqui colocando os desafios é uma oportunidade de estarmos discutindo a possibilidade de pensarmos a história regional e local. Esse é um desafio, anote aí, porque a ideia é sairmos daqui com propostas para vencermos aquilo que é mais desafio. Diante de tudo isso que vocês colocaram aqui, o que é mais desafio? Qual é o maior desafio dentre todos esses? Pensem, porque é a nossa atividade. A partir de agora, vocês deverão selecionar desafio. No caso aqui, como nós estamos em um grupo pequeno, vou propor que a gente se divida em 2 grupos. Nós estamos em 9, então pode ser um grupo de 4 e um grupo de 5. E cada um desse grupo vai escolher um desses desafios. O cafezinho chegou, que coisa boa. Diz que todo professor gosta de café, mas eu sou por aí que quem mais gosta de café são os professores das ciências humanas. Concordam? Então, exatamente. Para vencer todo desafio, só com café, não é não? Então, gente, eu peço a vocês que a gente forme os grupos e escolha um desses desafios que foram colocados aqui, ou outros que por acaso não foram ditos, porque teve colegas que não falaram. Vai que ficou um desafio aí sem dizer. E aí vocês vão escolher um desafio, certo? E esse desafio que o grupo escolher será o desafio que nós iremos sair daqui como uma solução para ele, para nós aplicarmos lá na nossa escola. Ok? Então vamos organizar o grupo? Hã? Isso. Associado a esse desafio, eu vou propor a vocês um estudo de caso. Vocês receberam aí, viu? Vocês receberam aí no grupo reenvia no próprio grupo, tem como tu reenviar? Vocês estão no grupo do WhatsApp, não estão? Porque agora a gente trabalha assim, com filmagem, no grupo de WhatsApp, batendo papo, aqui a gente mistura tudo. Então, vocês receberam aí no grupo de WhatsApp um estudo de caso que eu vou colocar na tela para nós lermos juntos, tá ok? Esse estudo de caso vai ajudar vocês a pensar. E eu gostaria de pedir a algum colega que lesse o estudo de caso, eu vou abrindo ali na tela. Quem vai ler? Vamos trabalhar em grupos. Orientações gerais. Cada grupo deverá sistematizar informações sobre a educação escolar no território a partir do DCRB, referencial curricular municipal e indicadores educacionais do município. Retomar a atividade de imersão do módulo 6 do caderno do curso EAD. Selecionar um desafio. Vocês receberam aí, além do desafio, tem um estudo de caso para ajudar vocês a pensarem, certo? Esse estudo de caso é pensado nos indicadores do município. Vocês irão analisar quais são os principais desafios do município. Vocês podem escolher um município de um de vocês, pode escolher daqui de Salvador, vocês vão escolher um desafio. Escolher um município, tá aí o link, vocês vão acessar esse link e ver aí quais são os desafios. A partir desse desafio, pensando nas dificuldades que vão ser apresentadas aí, e pensando no desafio que o grupo vai escolher, vocês vão trazer a discussão depois para a plenária, ok? Mas primeiro vamos ao estudo de caso e depois a gente lê lá as orientações, tá ok? Esse estudo de caso era a imersão do módulo 6, certo? Atividade que era para trazer pronta para aqui. Mas nem todos ainda, chegaram ao módulo 6, então a ideia é nós fazermos isso aqui agora. Cara professora, caro professor, em um encontro formativo com os professores da escola Girassol, a coordenadora estimula frequentemente os docentes a participarem de momentos formativos quando acontecem significativas trocas de experiências. Neste ano,
Preocupados com o baixo índice do IDEB, um dos encontros teve como tema as avaliações externas. Para apoiar a discussão dos professores e professoras, a coordenadora apresentou, a partir da leitura dos dados e visando mobilizar estratégias que contribuam com as aprendizagens dos estudantes, incluindo os objetos de conhecimento das ciências humanas. Quais os aí a resposta deve ser tomada de decisões em termos de fluxo escolar para garantir a aprendizagem de excelência a todos os estudantes. Quais Quais as principais dificuldades vivenciadas nesse processo, a ocorrência de que muitos alunos até chegam a se alfabetizar, mas não desenvolvem adequadamente sua capacidade de leitura e escrita ao longo do ensino fundamental, onde dificulta o processo. O que podemos fazer para superar as dificuldades? Estratégias compartilhadas entre os professores para fazer os alunos progredirem na leitura e na escrita. Vamos lá. A partir da experiência da equipe pedagógica da Escola Girassol e da realidade do seu município, levando em consideração suas experiências no cotidiano escolar, reflitam e respondam às questões abaixo. Primeira, quais principais indicadores educacionais do seu município e que desafio ele sinaliza? Segundo, dentre os muitos desafios no contexto da sala de aula, selecione um. Terceiro, ao olhar para o desafio selecionado pelo grupo, quais competências específicas da área indicadas no DCRB contribuem para o enfrentamento dos desafios? Então, qual é a proposta? Vocês vão localizar os desafios, né? Que quando vocês acessarem o link ali, vai apresentar os desafios do município, por exemplo, dificuldade, aprovação, reprovação, leitura, interpretação. Isso porque a avaliação ela é feita nesse âmbito, né? Todavia, recai sobre, por exemplo, o ensino das ciências humanas. A partir daí, vocês também apontaram um desafio das ciências humanas, ok? Vocês vão localizar quais são os desafios específicos a partir dessa dificuldade dos estudantes para o ensino de ciências humanas, ok? Então, vamos lá. Acesse o link a partir desse estudo de caso e vamos lá. É para vocês localizarem as dificuldades do município de vocês em leitura, em escrita, porque a avaliação ela é sempre nessa perspectiva, né? Mas tendo em vista que os alunos de vocês têm dificuldade, por exemplo, em leitura, em escrita, em interpretação, e os desafios das ciências humanas, em que isso interfere?